o glúten e as doenças autoimunes. Qual a relação? Princípios da mudança. Eu vou te ajudar. Por que mudar? Como mudar? Entender as causas e o que mudar. A ação do glúten na nossa mucosa do intestino, como é que esse processo acaba formando anticorpos que vão reagir contra o nosso próprio corpo? Doenças autoimunes, a gente normalmente fica como uma causa desconhecida. Hoje não. Hoje nós sabemos essa intrínseca relação da digestão incompleta do glúten, já que ele se modificou, é o alimento que mais se modificou nos últimos 50 anos, e o fato deles o corpo humano não consegue digerir tamanha quantidade dessa proteína. Então, a alteração da permeabilidade do intestino, ela começa por aqui. Água mole em pedra dura, né? A quantidade diária de produtos alimentícios na base do glúten, das farinhas de trigo, vai acabar ocasionando a má digestão da gliadina, né? A sua principal proteína, que vai acabar formando proteínas melhores. Então, proteína gliadina mal digerida forma peptídeos. Peptídeos é uma concentração menor de aminoácidos que, em relação, elas se unindo às células epiteliais do intestino, elas acabam estimulando uma substância presente no intestino chamada zonulina. A presença do peptídeo da gliadina com as células intestinais estimula essa substância zonulina a abrir. Então, aqui seria um intestino normal, né? Naturalmente normal, saudável, onde as células epiteliais do intestino estão aderidas, uma grudadinha na outra. Só que com a presença desses peptídeos, ela acaba estimulando a zonulina, que vai abrir espaço entre essas células e substâncias mal digeridas, esses peptídeos vão entrar e vão agir como corpo estranho. Lembre-se que na mucosa do intestino, 80% da nossa imunidade está localizada aqui. Por quê, né? Pela quantidade de alimento que nós comemos. Então, nada é o acaso, isso existe para nos proteger. Só que a quantidade tamanha de produtos alimentícios consumidos, que isso acaba penetrando e formando como se fosse, a gente chama de antígeno, um corpo estranho. Não é da nossa formação natural. E esses antígenos, não só do glúten, mas os lipopolissacarídeos, que são toxinas presentes em paredes de bactérias, de fungos e de vírus, também vão poder penetrar. Que se nós estivéssemos saudáveis, o que a gente comesse ia vir aqui, o que era bom era aproveitado, o que não era bom ia para o cocô. Mas, com a abertura dos espaços entre essas células epiteliais do intestino, ele vai acabar caindo na corrente sanguínea. E que antes que isso aconteça, o corpo, no seu 80% de imunidade, produz anticorpos. Então, essa reação de antígeno, corpo estranho, mais a proteção presente na parede do intestino, que vão ocasionar o que nós chamamos de mimetismo molecular. Eu desenhei assim para ficar um pouco mais fácil de entender como é que o mimetismo molecular acaba ao ingerir glúten, substâncias com a farinha de trigo, com glúten, nós acabamos por atacar a pele, a articulação, a tireoide, o pâncreas, ou o sistema nervoso central, o autonômico. Quer dizer, como é que isso funciona? Então, a alteração da permeabilidade do intestino através da ingesta constante de glúten, somado ao álcool, somado a medicamento, somado a uma predisposição um pouco até genética maior da pessoa, vai ocasionar as diversas sintomas e patologias. Mas esse mecanismo de aumento de permeabilidade intestinal, ele acontece independente da predisposição genética ou não. Isso acontece simplesmente pelo alto consumo de glúten que nós estamos fazendo ao longo desses últimos 50 anos. Então, o aumento da zonulina, que vai aumentar a permeabilidade do intestino, ele entra
como um antígeno, que a gente chama de corpo estranho, podendo ser peptídeos do glúten, né? Pequenas frações do glúten mal digerida, LPS, que é lipopolissacarídeos, que são endotoxinas bacterianas. No nosso intestino, nós temos a presença de bactérias, de fungos, de bactérias diversas, né? De proteínas, de micronutrientes, e dependendo dessa proteção, dessa coesão da célula do intestino, o que é importante é absorvido, vai para a corrente sanguínea, vai virar sangue, e o que não é vai virar cocô, como a gente escreveu na parte anterior. Mas, entrando os peptídeos do glúten, o lipopolissacarídeos, ou macromoléculas, proteínas animais mais digeridas, comida no geral, essa formação, 80% da nossa imunidade está no intestino, então o intestino vai formar imunoglobulinas, proteções contra esses tipos de antígenos, contra esse corpo estranho. E essa formação tem uma sequência proteica parecida com a sequência proteica da pele. Então, toda vez que uma pessoa come o glúten, né, a farinha, ele acaba nem percebendo, mas ele passa mal, porque o sistema imunológico dele, que está localizado 80% no intestino, vai reagir contra a comida, mas vai acabar atacando a pele. Se atacar a pele, aparece na forma de lúpus, de vitiligo, ou de psoríase, ou de alopecia areata, de uma queda de cabelo, seja na barba, seja no couro cabeludo, tá? Ou ele pode atacar a articulação. Aí depende muito do elo fraco da pessoa, né? Assim, a minha família tem mais patologias na tireoide. Então, toda vez que ele come o macarrão dele, acaba atacando a tireoide e vindo a desenvolver uma tireoidite Hashimoto. Lembre-se, as duas maiores causas de hipotireoidismo é tireoidite Hashimoto, autoimune, e o alto fluxo menstrual ocasionando a diminuição do ferro no sangue, de ferritina. Então, isso é muito comum. Hoje em dia, mais ainda. Nós, à medida que comemos, também podemos acabar atacando o pâncreas, a diabetes. E aqui, gente, que é o mais interessante, né? Quer dizer, é o pior. O sistema nervoso, normalmente a gente vai ter sintomas na pele, nas articulações, para chamar atenção. O último órgão a ser agredido, de preferência, é sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal e sistema nervoso autonômico. O sistema nervoso autonômico, se vocês assistirem os vídeos anteriores sobre sistema nervoso autonômico, simpático e parasimpático, o corpo ele não entende por que o dono está comendo uma substância tão tóxica. Isso, mais álcool, isso pra gente é legal, é final de semana, eu mereço esse relax, né, que as pessoas dizem. Mas para o corpo isso não acontece, ele acha que está sendo atacado e agredido. E toda vez que isso acontece, ele vai estimular o sistema nervoso autonômico, a simpático-tonia, a lutar ou fugir. E é por isso que as pessoas acabam desenvolvendo a ansiedade, a depressão, os diversos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, o autismo também, né, está muito relacionado ao mimetismo molecular, às escleroses múltiplas. Quer dizer, nós temos uma explicação para aumento incrível de doenças autoimunes que tem acontecido nos últimos 50 anos. Isso não foi ao acaso, isso foi graças ao aumento na produção e modificação de todo o glúten que tem sido feito no mundo. Então, é para se pensar, é para se pesar se vale a pena pagar para ver. É o que eu falo sempre, se eu já tivesse um diagnóstico de tireoidite Hashimoto ou de lúpus, eu realmente ia zerar o glúten. Eu não pensaria duas vezes. Pode e deve sim pesquisar, estudar, mas acredite em mim, meus pacientes melhoram muito. Existem 20 aminoácidos que vão se combinar para formarem todas as nossas proteínas do corpo. E imaginem, 20 aminoácidos e muitas sequências se repetem. É nessa repetição de sequência de aminoácidos que acabam acontecendo os mimetismos moleculares, as reações cruzadas. Parece, mas não é. De uma forma a explicar para vocês, é só para entenderem. Esse é um anticorpo, né, que nós
classificamos assim, lá no nosso desenho, antigliadina, contragliadina. Então, ele tem essa casinha com esses três, né, corninhos, esses três ápices. O antígeno da gliadina, ele preenche todos esses três itens, é a sequência proteica. Mas se nós olharmos a sequência da proteína caseína do leite, ele preenche 2 itens. Quando ele preenche 2 itens, ele se repete nesses momentos, ele provoca uma ligação parcial de determinantes antigênicos, quer dizer, isso também dá reação de mal-estar, a pessoa não fica bem e ela acha que ela assim, não, eu zerei o glúten, mas eu ainda como alguma coisa que eu sinto os mesmos sintomas que eu sentia antes com glúten. Pode ser porque existe essa similaridade, né? Eles se parecem, eles se preenchem aqui. Agora, quando nós chegamos no antígeno do arroz, ele só preenche uma lacuna e aqui não é uma ligação insuficiente, não dá reação. É por isso que quando a gente substitui a farinha de arroz e não a farinha de glúten, a pessoa começa a passar bem, mas algo contendo leite, ela vai ter reação cruzada e vai passar mal. É desse jeito que funciona o nosso corpo, por isso que uma vez formada anticorpos antigliadina no nosso organismo, a nível do intestino, nós vamos ter para sempre essas reações que podem se repetir e se parecer, né, essas sequências, essas fitinhas de aminoácidos se parecem com partes proteicas da pele, da articulação, da tireoide, do sistema nervoso, e é aí que encontram as doenças crônicas não transmissíveis, que elas vão se perpetuando e vai machucando e machucando, e a gente vai frequentando diversos especialistas médicos porque não encontram ela em comum. E é por isso que eu sempre digo, né, se você zerar glúten, se você zerar leite, grande parte dos seus problemas vão acontecer. Por quê? Porque eles vão parar de fazer essa reação cruzada, o mimetismo molecular, as falsas e falsa nesse sentido, não são doenças autoimunes do além, mas sim nós adquirimos através da modificação do glúten que acontece nos últimos 50 anos. A diferença da doença celíaca com as hipersensibilidades, né, com as alergias tardias, ela está aqui, né? Toda vez que eu, por exemplo, Kátia, eu demorei 49 anos para eu perceber que o glúten fazia mal para mim. Eu tinha zerado, achava que tinha zerado o leite há 18, 19 anos, mas a gente só zera o leite mesmo quando zera o glúten. Então eu vinha bem, só que aos 49 para 50 anos, um abdômen distendido, basicamente isso, uma dor de cabeça às vezes no final de tarde, mas achava que isso era normal, até que ficou anormal essa distensão abdominal. Aí eu zerei o glúten, dia 20 de 9 de 2019, quer dizer, a partir desse momento eu experimento em mim toda a melhoria de sintomas que até então eu não sabia que possuía. E é por isso que quando você começa a estudar, depois que você parte, né, do seu princípio, que você estava mal e achava que estava bem, e você fica realmente bem, é que dá vontade de estimular você a fazer toda essa mudança. Eu, Kátia, se soubesse, né, se alguém tivesse me convencido antes, eu teria parado antes. Então, estude e veja se não chegou a sua hora.